Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com um tema muito interessante, um tema de comunicação autêntica, comunicação não violenta, temos muito aqui para explorar. Mas antes, quero agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a Espírito do Sol. A Espírito do Sol tem muitos livros, oráculos, muita coisa dedicada à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal. Então, o objetivo da Espírito do Sol é podermos começar a questionar-nos, a abrirmos, a expandirmos a nossa mente. Então, vocês vão encontrar todo o tipo de livros destas áreas. Astrologia, tarô, novas ciências, nova genética, epigenética, coisas ligadas a todas estas artes e saberes tão ancestrais. A outra característica da Espírito do Sol é que tem livros que são raridades em Portugal. Então eles importam livros daqueles que muitas vezes nós queremos e não conseguimos encontrar em lado nenhum. Aqui vocês vão encontrar. Espreitem lá a página do Instagram, vocês vão adorar. E vou então agora introduzir aqui a nossa querida convidada, que nos vem dar aqui aquele sotaquezinho do português do Brasil. Seja muito bem-vinda, querida Zoe, adorei. Obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Muito bom trazermos aqui o nosso Brasil, aqui também ao reatravessar e expandir aqui fronteiras do nosso podcast, ouvir este português tão bonito e tão doce que vocês têm. Obrigada por teres vindo com este tema que eu acho que é super importante para os dias de hoje. A tua página de Instagram é uma inspiração. Eu comecei a seguir-te assim meio por acaso e fiz-te o convite porque acho que este tema que tu trazes é assim bem importante. Antes de começarmos a conversa, quero-te dar um presente que a Espírito do Sol, o nosso patrocinador, dá a todos os nossos convidados, mas eles pesquisam antes para saber que livro é que seria o ideal. Olha, então espero que gostes. Chama-se Como Superar os Teus Limites Internos, deste escritor que é o Steven Pressfield. Eu não sei se tu conheces. Maravilha, sim. Obrigada. É um americano, eu por acaso gosto muito dele. Também. Já fiquei de olho nesse livro também. Te empresto depois. Espero que gostes, querida. Então, Zoe, muito bem-vinda ao podcast, bem-vinda a Portugal. Quero saber um bocadinho só da tua história, antes de começarmos a entrar aí no tema do teu trabalho. Como é que tu vens parar a Portugal? Tu és do Rio de Janeiro? És carioca? Sou do Rio de Janeiro, carioca, mas com uma família por parte de pai portuguesa, né? Então eu cresci com um sotaque português na casa dos meus avós e minhas tias, então sempre tive essa raiz de alguma forma aqui, né? E aí meu pai veio morar aqui de volta nos últimos 15 anos. E todo ano eu visitava e aí acabei no último ano dele, que ele estava doente, acabei ficando para ficar com ele. E aí me apaixonei, tô aqui. Acontece muito, não é? Assim, é mútuo nós irmos para o Brasil e apaixonar-nos e os brasileiros virem para cá e ficarem, não é? Então há essa coisa bem de ligação assim bem profunda, não é? Olha, diz-me uma coisa, então tu és ligada à arte, tu começaste assim o teu percurso com muita ligação à música, não é? És uma mulher das artes, estávamos agora aqui a falar que a tua filha já vai pelo mesmo caminho. Sim. Mas o teu percurso foi, portanto, ligado à música? Então, meu percurso, ele sempre teve duas vias, eu acho, né? Eu acho que desde muito pequena, minha avó era muito católica, então, meus avós, né, parte de pai, então eles sempre me levavam na missa. Eu era a neta que gostava de ir na missa com eles. Eu achava isso, hoje olhando para trás, eu falo que engraçado, né? Porque eu não entendia nada, na verdade, mas tinha alguma coisa que me chamava ali, né? Então sempre teve uma coisa de espiritualidade forte no meu caminho. E ao mesmo tempo a arte muito pulsante também, né? Então eu comecei na escola, assim, eu fui meio indo para música, e escrevia muita poesia, então a coisa da palavra, na verdade, era mais forte do que a música. Certo. E aí, então, lancei discos, fiz shows e concertos. Chegaste mesmo a lançar discos? Vários, tem no Spotify. É sério? Olha, isso não sabia. E aí, mas aí de repente, esse assunto, né, do desenvolvimento humano, que sempre foi a minha maior paixão, eu acho,
junto com a música, mas assim, eu sempre li muito, sempre fui muito para workshops, sempre gostei muito desse... Sempre acreditei que dava para viver melhor, sabe? Assim, e eu acho que como eu vim de uma família bem disfuncional, né? Então eu fui muito atrás da minha cura, assim, desde muito cedo. E aí, de repente, eu percebi que eu podia transbordar esse conhecimento, né? E poder passar as ferramentas que eu percebi que realmente revolucionaram a minha vida, né? Certo. E aí comecei a usar o Instagram para isso e de repente falei, uau, olha só. Exato. Já ia lá chegar. Quero-te perguntar um bocadinho isto, quando tu dizes a família disfuncional, porque acho que é um tema que é muito comum a todos nós, não é? E é muito aquela frase que ontem estava ali a pesquisar o teu Instagram e pensei, isto é mesmo aquela frase que nós dizemos que o nosso dom, não é? Muitas vezes vem da nossa dor. Sim, com certeza. E tu achas que o facto de teres tido uma família disfuncional, que, enfim, tem vários níveis e vários graus, não é? De algum modo, se calhar todos temos isso um pouco. Isso é que te levou a procurar algo em ti que te ajudasse a lidar com a comunicação que tens com os outros? Como é que sentiste isso? Ou foste sentindo? O que eu senti eu cresci para agradar as pessoas, né? Eu fui moldada para agradar. E eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu lembro da sensação no meu corpo quando eu falei, descobri! E falei para minha mãe, descobri, mãe, é só a gente fazer o que o outro quer que dá tudo certo. E eu falei isso numa ingenuidade da criança, realmente tipo, entendi como é que funciona o mundo, né? Então, esse entendimento me custou a minha vida praticamente, né? Então eu fui crescendo, eu fui ficando muito triste, não sabia muito bem por quê, mas na verdade é porque eu estava totalmente distanciada da minha autenticidade, né? De quem eu era. E sim, agradando todo mundo, e a filha legal, a filha que, né? Então, eu acho que eu fui vivendo esse conflito interno de perceber que, calma, alguma coisa está errada. E aí isso, na verdade, se apareceu na minha vida adulta, nos meus relacionamentos. Certo. Porque aí eu não conseguia falar para as pessoas as coisas, então eu engolia, só que aí com o tempo aquilo ali virava uma bomba atômica, né? E quando eu falava, eu era de uma violência que não tinha mais que sobrasse. E comecei a perceber esse padrão na minha vida, né? E falei, nossa, peraí, não quero ser assim, não gosto de ser assim, não quero ser igual ao meu pai que explodia, não sei o quê. Acho que dá para ser diferente. E aí eu descobri a comunicação não violenta. E quando eu descobri, para mim foi tipo... Revelação. Uau, existe um jeito prático de mudar, né? De aprender a se comunicar. Porque a gente aprendeu a falar, mas a gente não aprendeu a se comunicar, né? Isso não ensina na escola. Claro. Então o que é isto da comunicação não violenta? Vamos entrar aqui no nosso tema. Então, a comunicação não violenta, ela foi inventada por um psicólogo americano, né, o Marshall Rosenberg, e ele tem uma história muito bonita, assim, que ele conta que quando ele era novo, a família mudou de estado, foi para Detroit, e aí ele entrou numa escola e a professora fez a chamada, e porque o sobrenome dele era judaico, os meninos bateram nele. Então ele conta que ele cresceu com essa pergunta, o que faz as pessoas serem violentas por motivos assim tão... Só por uma diferença, talvez, uma diferença religiosa, uma diferença cultural, né? Por que a diferença gera violência e, ao mesmo tempo, a família era sobrevivente de Auschwitz, né? Então ele falava assim, e ao mesmo tempo minha família que passou por essa tragédia toda é super amorosa. Então o que causa isso, né? E aí ele foi fazer faculdade de psicologia e eu acho que depois ele descobriu Gandhi. E aí no trabalho de Gandhi eu sinto que ele realmente conseguiu perceber se violência é a dor que a gente causa no outro, então muita da nossa comunicação é violenta. E aí ele então criou um método mesmo, uma coisa que é uma filosofia de vida, é mais profundo do que um método, mas a gente também pode olhar na camada do método que também funciona num primeiro momento, sabe? Tem mesmo uma metodologia. Tem uma metodologia, por exemplo, são 4 passos. Tudo gira em torno de 4 passos, que é a observação, né? Então eu começo uma conversa, principalmente uma conversa de conflito, uma conversa mais delicada,
O ideal é que a gente comece com a observação. O que seria observação? A observação é como é que eu e você vamos concordar que isso aconteceu. Então, a observação já é um grande desmanche dos nossos julgamentos, porque a gente está muito acostumado a olhar as coisas e já avaliar, e já criar conclusões, né? Então, como é que a gente limpa isso para começar a ter um olhar neutro diante dos acontecimentos, para que a gente concorde, né? Então, se eu falar para você, eu cheguei aqui e esses livros estão uma zona. Uma zona é muito desarrumados. Em Portugal nós não temos essa expressão. Eu estou colocando o que eu acho que tá. Agora, se eu falar assim, eu cheguei aqui e eu vi 4 livros aqui em cima da mesa, mas não sei... Aí a gente concorda, porque, né? Porque é um facto. É um fato. Exato. Então, como é que a gente começa com essa observação, que ela é como se fosse uma câmera, que a câmera não dá sentimentos, né? A câmera não dá muito, pouco, ruim, bom. Exato. A câmera é aquilo, objetiva, né? Não é? No objetiva. Fundo. E aí, diante do acontecimento que eu observo, algo acontece em mim. Aí é o passo 2, que é o meu sentimento. E aí o sentimento é muito bonito o jeito que ele traz, porque ele diz o sentimento, ninguém é responsável pelo que eu sinto. O que eu sinto, na verdade, diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Porque dependendo do meu estado interno, o mesmo acontecimento pode gerar sentimentos muito diferentes, né? Então, o sentimento na comunicação não violenta a gente enxerga como uma bússola para me levar ao ponto principal, que são as minhas necessidades, que é o 3º passo. Okay. Então, o sentimento, a gente começa a ampliar o nosso vocabulário de sentimentos, porque pelo menos o meu era muito limitado, eu sabia tipo 5, ficava com raiva, felicidade, né? E de repente você recebe uma tabela que tem assim. Okay. E é muito impressionante que na medida que a gente vai treinando, quando você pega aquela palavra exata, o seu corpo reage, né? Então também é um trabalho de reconexão com o corpo, com essas mensagens que o corpo diz, e é uma inteligência para além da mente, né? Mas é uma inteligência que vai ficando cada vez mais clara, e é muito interessante. Então, o jeito que eu me sinto me diz sobre alguma necessidade que eu tenho que não está sendo atendida, caso o meu sentimento não seja prazeroso, ou que está sendo atendida, caso o meu sentimento seja... não, contrário, né? Se o meu sentimento for prazeroso, é uma necessidade que está sendo atendida. Se o sentimento for desconfortável, é uma necessidade que não está sendo atendida. Que não está, claro. Então, eu chego na necessidade. A necessidade a gente enxerga como a vida que acontece dentro da gente e que a gente não escolhe, a gente não controla. Então, na medida que eu vou me conectando com essa necessidade que surge, ou seja, com a energia da vida dentro de mim, eu entro num flow de abundância, porque a vida fora de mim se interessa em atender a vida dentro de mim. Isso é então a gente começa a operar numa outra dimensão mesmo, assim, num outro modo, sabe? E que é muito libertador, porque você para de ficar cobrando, controlando. Você percebe que quando eu me conecto com a minha necessidade, eu tenho milhões de estratégias disponíveis, porque a vida é abundante. Então, você começa a fazer esse treino, assim, né? E aí, na hora que eu sei qual é a minha necessidade, então a gente chega na 4ª etapa, que é o pedido. Então, o pedido quer dizer, como é que a gente pode tornar a vida mais maravilhosa? Juntos. Exato. Né? E aí, o pedido também tem várias particularidades, assim, né? Como é que eu consigo desmontar o meu controle, né, e fazer um pedido para você onde eu tenho espaço para ouvir um não também. Né? E eu percebo que o não, na verdade, esconde um lindo sim. Alguma necessidade sua você está cuidando quando você diz não para mim. Claro. Você está dizendo sim para alguma coisa, né? Claro. E aí a gente entra numa dança onde interessa descobrir como que a gente dá esse passo juntos, atendendo ambas necessidades. Sim, é toda uma desconstrução, não é? No fundo é muito interessante porque é um mergulho que temos que fazer em nós. Sim. Não é? Vamos dar um exemplo prático para se alguém não tiver assim ainda bem a entender, destes 4 passos, sei lá, cria uma situação hipotética que tu tenhas como exemplo. Vou dar a situação real. Uma real, melhor ainda. Com a minha filha, por exemplo, né? Eu tenho uma filha de 19 anos e
Bom, ela agora tá ótima, mas adolescência a gente sabe como é que é, né? E a gente mora junto, e então vou dar um exemplo de entrar no quarto dela, né? E aí olhar aquele quarto. Quarto adolescente. Quarto de adolescente, né? Então, o primeiro momento é óbvio que o meu piloto automático vai pensar, que zona. Que desarrumação. Que desarrumação. Mas, ok, eu julgo naturalmente, né? A gente já está muito treinado a julgar. Então, a ideia não é que a gente elimine o julgamento, porque eu acho que talvez isso seja impossível. Mas a ideia é que eu não embarque no julgamento. Sim. Porque na hora que eu julgo, eu estou numa posição de que eu sei mais do que o outro. Né? Então, ok, eu vejo o quarto dessa forma e eu quero que ela colabore comigo, com a minha necessidade de arrumação, por exemplo. Ou a minha necessidade de beleza, ou a minha necessidade de harmonia. São várias. Aí eu tenho que entender qual que é exatamente, mas vamos pegar harmonia. Vamos lá, vamos na harmonia. Então eu tenho que começar a conversa com ela sabendo qual é a observação para ela continuar me ouvindo. Porque se eu começar com o julgamento, ela vai se fechar. Então eu começaria falando, filha, quando eu entro no seu quarto e vejo a toalha molhada no chão, 3 calças em cima da cadeira enroladas, uma calcinha não sei aonde, né? Então eu tento descrever precisamente como é que eu me sinto quando eu vejo isso, né? Então ela está comigo, né? Porque ela está vendo a toalha no chão, ela está vendo as 3 calças emboladas, eu não estou inventando nada. Quando eu vejo isso, eu me sinto irritada. Por quê? Porque para mim é muito importante a harmonia, necessidade, né? Então eu falei agora observação, sentimento, irritada. Por quê? Porque algo é muito importante para mim. E dizes à pessoa a importância desse... E falo, porque, cara, para mim a harmonia é muito importante. Aí eu vou para o pedido. Será que é possível você pendurar essa toalha no banheiro, dobrar essas calças e colocar no armário? Aí vamos dificultar a resposta. Ela vai falar assim, não, eu estou cansada, necessidade de descanso. Ah, ok. Se ela fala eu estou cansada, eu entendo essa necessidade que eu também tenho. Ah, então tá bom. O que você acha, então, daqui a 2 horas, você acha que é possível você pendurar essa toalha no banheiro e dobrar suas calças? Nesse momento, eu reconheço a necessidade dela. Então, é muito natural que ela queira colaborar, porque é natural do ser humano querer colaborar quando se sente visto. Só que a gente está tão impondo as coisas que parece que o ser humano não gosta de colaborar. E parece que o filho adolescente não gosta de colaborar, mas gosta quando se sente visto. Né? Então, quando eu entro na negociação com ela, então pode ser daqui a 2 horas. Ah, tá, daqui a 2 horas eu consigo. Pronto. Exato, isso é toda uma diferença que... E mudou muito a minha relação com a minha filha. Claro, e tu estás a dizer isso na prática porque experimentaste este método, claro, com ela. Eu tenho um curso que é Reconectando com os Filhos, porque eu curso que tu dás. Que eu dou, porque eu recebo muitas mensagens de mães, principalmente, assim, tipo, eu não sei o que fazer, meu filho não fala mais comigo. E aí a gente vai percebendo, né? O trabalho é para que a pessoa perceba a autorresponsabilidade, né? Onde é que ela está também criando essa situação de desconexão. Claro, né? Claro. No fundo é também colocarmos nós sempre como responsáveis e parte da situação. É uma coisa que eu às vezes me parece que é difícil, não é? Porque se tende-se muito para as pessoas colocarem no lugar da vítima, de aquela pessoa fez-me isto, não é? E isso responsabiliza-nos também pela situação, não é? Eu estou lendo um livro da Brené Brown e ela fala uma coisa, o que é o caráter, né? Eu achei tão linda essa definição. O caráter é você ter autorresponsabilidade pela sua vida, né? E eu percebo que nos relacionamentos, né, a gente mudar a dinâmica de fala. Então eu faço isso nos meus relacionamentos, né? Vou dar um exemplo com a minha filha mais uma vez. Ela estava com o meu carro, aí deu um problema com o carro e eu estava num retiro.
aquele retiro. Sim, que já que E falamos. aí ela me ligou o carro, não sei o quê, toda nervosa. Eu tava por 11 da noite, eu ia meditar às 6 da manhã. Tipo, peraí, cara, calma. Falei, deixa o carro aí, não sei o quê. Bom, no dia seguinte eu acordei e percebi que eu não acolhi ela do jeito que eu gostaria de ter acolhido, mas foi o que eu consegui fazer. Então, como é que a gente cuida do impacto com autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente acordou, eu falei para ela, oi, tudo bem? Então, eu queria que a gente tivesse uma conversa sobre o que cada uma aprendeu com ontem. Eu quero te dizer o que eu aprendi e eu gostaria de que você me falasse o que você aprendeu. Então, percebe? Não é sobre o outro, né? Porque eu acordei pensando, eu devia ter sido mais amorosa. Queria ter sido. Não consegui ser. Tudo bem também. Mas eu gostaria de ter sido. Claro. Né? E você? O que você gostaria de ter conseguido fazer que você não conseguiu, né? E aí foi muito engraçado, porque antes mesmo de eu falar isso, ela falou, eu aprendi que gás óleo não é gasolina. Não, querida. Olha, mas isso é muito giro, porque também se aplica para o caso da pessoa não conseguir, no momento, reagir, agir da forma mais adequada, e porque somos todos humanos e às vezes não conseguimos, não é? Mas no dia a seguir podes sempre mudar e melhorar a situação. E é tão importante essa atualização dos assuntos, sabe? Sim. De não deixar para lá, porque o deixar para lá vai criando uma desconexão, né? Então a comunicação autêntica é uma ferramenta de conexão. Porque a vida fica mais maravilhosa porque o ser humano é um ser de conexão. Né? A gente sabe que um bebê, se ficar sozinho, ele morre. Né? Então a gente precisa de conexão. E eu acho que muitas das doenças atuais, de depressão, de tudo que a gente tem ali, tem muito a ver com isso. Com essa falta de conexão de verdade. Sim. De si consigo, né? Com a vida que te habita. E que é um resultado também de você com o outro, né? Claro, claro. E estou aqui a pensar que isto deve ser extremamente útil, este método, para relações de casais. Nossa, muito. Porque aí é que o conflito é mais natural, não é? É mais natural, e porque é a pessoa com quem se partilha todo o dia, não é? Toda a vida, então é natural que surja mais conflito, e normalmente são as pessoas que nos vão tocar naqueles pontos, não é? Mesmo nos pontinhos, não é? Então tu tens casais a fazer isto, é recomendado também para casais? Tem, um pouco. assim, o curso de comunicação autêntica, ele tem 3 módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E durante o ano eu também dou uns cursos mais curtos, por exemplo, curso para casais, ou para mães e pais, né? Então são mais temas mais focados, que normalmente é casal ou família, né? E eu faço também mediação de casais, né? Às vezes me chamam para fazer mediação, que é muito importante. E o que eu acho que é mais importante é, assim, o meu caminho é muito prático, sabe? Assim, eu posso falar horas sobre a coisa, mas nos meus cursos eu falo, então agora vamos praticar. Porque eu acho que na prática que a gente entende, no corpo, o efeito disso, né? Então, por exemplo, para casais, uma coisa que eu sempre recomendo é a prática da escuta empática, que a gente faz sempre nos cursos, né? Então, o que é a escuta empática? A escuta empática, eu acho que é a coisa mais simples e a mais difícil de se fazer, porque é desconstruir anos e anos e anos da fala, do diálogo, né? A escuta empática é como é que eu me esvazio para te ouvir. E eu não preciso concordar com você, mas eu preciso te entender. Então, a empatia é isso, né? Como é que eu exercito me aproximar o máximo possível do seu ponto de vista? Para eu te entender, para eu saber de onde você está vindo. E não te ouvir a partir do meu ponto de vista. Porque senão, a partir do meu, provavelmente você vai estar errada. Né? O meu vai ser melhor. Né? O ego gosta muito do eu, né? Então, é um exercício, por exemplo, na prática seria, vamos praticar 10 minutos cada? Então, o que está vivo dentro de você? E por 10 minutos você vai falar o que quer que seja e eu vou só te ouvir. Ok, só ouvir. E aí, depois de 10 minutos, a gente troca. Aí você me pergunta, o que está vivo dentro de você? E aí eu vou falar por 10 minutos e você vai só ouvir. Isso é das coisas mais poderosas que existem. É a tal escuta ativa que se fala, né? Estar a escutar mesmo com consciência, estar mesmo presente. Porque o Thich Nhat Hanh, ele fala uma coisa muito linda, que ele fala que
todo mundo quer ser ouvido, mas a gente está com tantas feridas que a gente não consegue ouvir o outro. Então fica um monte de gente querendo ser ouvida ao mesmo tempo, só que todo mundo com o copo cheio e ninguém esvazia o copo para receber o outro, né? Então essa prática essa dança. Eu me esvazio para te receber, você se esvazia para me receber, e ele fala isso, ele chama isso de a prática da paz. Bonito. E deves ter com certeza muitos casos casos muito felizes, não é? De casais que se calhar não se entendiam e com essa mediação, não é? De algum modo tu trazes algo novo para aquela relação que precisava, não é? De uma coisa assim diferente. Isso é muito bom. Deves ter imensas histórias para contar, mas há uma história que eu vi no teu Instagram que achei assim super, se calhar porque me identifiquei muito com ela, eu acho que é por isso. É uma história que me disse imenso, porque na verdade acho que tens muita razão. Isto é importante, é ser uma coisa prática, não ficar uma coisa teórica, meio esquisita, que a pessoa faz sentido mas nem percebe muito bem a aplicação. Então isso é uma coisa que eu gosto muito na tua comunicação, é que tu dás exemplos práticos que todos nós de algum modo percebemos porque passámos por aquilo, não é? No fundo somos todos iguais. E essa história que tu contas, que eu te vou pedir para contar, eu identifiquei muito porque faço muitos retiros, prezo muito o meu sono, o meu descanso, e portanto quando ouvi esta história pensei, é assim mesmo, podes contá-la, Zoe, por favor. Sim, eu fui para um retiro esse ano de não dualidade, né, de um mestre maravilhoso chamado Rupert Spira, e quando eu soube do retiro, a única opção de quarto era um quarto compartilhado com mais 3 pessoas. Na hora que eu vi aquilo assim, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não compartilho quarto desde que eu sou adolescente, ia pra colônia de férias, sei lá, tipo. Falei, mas eu tô precisando tanto me reconectar comigo mesma que eu vou me abrir para isso. Aí levei meu kit, meu plug, e fui pro retiro, cheguei no quarto, escolhi já uma cama no chão para ser gentil, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque eram 4 nacionalidades diferentes, 4 mulheres. Então eu do Brasil, uma da Espanha, a outra inglesa e a outra americana. Então só isso já é um uau! Bem diferente. E aí uma delas estava com um fuso muito diferente, né? Então ela estava agitada nas noites, assim, né? E como o quarto era pequeno, assim, ela botou as coisas dela meio um pouco perto da minha cabeça. Então na primeira noite, umas 11h30, a gente ia dormir cedo, né? Porque era tudo cedo. 11h30, ela mexendo nas coisas. Aquilo foi me irritando. Só que é muito interessante, né? Por isso que eu chamo a comunicação autêntica, porque eu acho que é muito importante trazer a neurociência e a regulação do sistema nervoso junto. Porque só a comunicação não adianta, porque quando a gente está desregulado, o nosso corpo tem um mecanismo automático que leva a gente para ou atacar a pessoa, ou fugir, ou congelar. Então isso acontece o dia inteiro com a gente. Então uma das coisas que eu ensino muito nos cursos é isso, né? Tipo, vamos começar a mapear esses estados, porque na hora que o meu sistema nervoso acha que eu estou em perigo, ele tem a intensidade de achar que um leão está vindo me matar. Certo. Então é muito forte e a minha capacidade de raciocínio é muito diminuída, porque toda a energia está sendo concentrada para que eu sobreviva desse leão, né? Então, pequenas coisas causam essa energia toda. E quanto mais traumatizado você é, mais, então, você desregula com facilidade, né? Okay. Então, isso é uma informação também muito importante da gente saber. O trauma também tem muito impacto na desregulação, não é? Muito impacto, isso. E essa informação gera compaixão, eu acho, sabe? Assim, por exemplo, pensar no meu pai, que era um cara muito explosivo. Depois que eu estudei isso, eu falei, o cara estava o tempo inteiro desregulado, né? Se eu soubesse, poderia ter ajudado hoje em dia, né? Mas não sabia ainda na época, né? Bom, mas aí eu estou contando isso porque eu congelei. Nesse caso da pessoa que estava no retiro. Né? Eu fiquei tão irritada que eu não conseguia falar. Eu congelei. E aí, só que como eu sei, né? Eu me observei e percebi que eu estava congelada. E respeitei a minha limitação também, porque também estamos falando de um caminho de autocompaixão, né? Então a gente não está querendo se violentar para ser perfeito. Não, estou congelada,
tudo bem, respira, vamos lá, não sei o quê. Tá, primeiro dia, aconteceu isso. Aí à tarde eu fui dormir, porque eu não conseguia dormir, ela pegou um secador e começou a secar o cabelo com a tomada do lado da minha cabeça. E eu assim, eu fiquei tão perplexa que mais uma vez eu congelei, eu não consegui falar com ela. Depois que eu me regulei, eu comecei a preparar essa conversa com os 4 passos: observação, sentimento, necessidade, pedido. Por que esses 4 passos são tão importantes? Porque eu estava com medo de ter essa conversa com ela. Eu que fui criada para agradar, eu ainda tenho que lidar com essa energia dentro de mim. Isso faz parte do meu corpo ainda. Então eu estou sempre negociando com isso, né? Com esse molde. Claro, isso não desaparece, por assim dizer. Não é? Eu acho que é sempre, cada vez vai durando menos tempo, menos intensidade, depende da situação, mas é um modo operante que está ali, né? E que é importante a gente saber e trazer para a consciência, perceber, né? Então eu estava com medo de ter essa conversa com ela. Mas aí eu preparei, estava andando na natureza, não sei o quê, quando eu estava voltando, ela estava chegando. Respirei fundo e aí fui. Observação. Eu queria conversar com você. Aí ela já, o que foi? Já estava meio defendida assim. Aí eu falei, então, é que ontem, quando era mais ou menos meia-noite, eu vi que você estava mexendo nas suas coisas. Imagino que você devia estar arrumando suas malas, né? Mas isso me deixou um pouco irritada, porque para mim, necessidade, porque tão irritada é o sentimento, porque para mim é muito importante o descanso, porque senão eu durmo na meditação de manhã, né? Então, necessidade de descanso, pedido. Você acha que é possível você arrumar suas coisas até às 10 da noite? Ainda teve uma coisa que ela começou a arrumar às 5 da manhã de novo depois, né? E arrumar até às 10 da noite e depois das 6 da manhã, né? Então eu fiz o esquema certinho. Sim. O sentimento, mostraste a tua necessidade e o pedido. E o pedido, né? Que o pedido é sempre bom a gente pensar num pedido que é possível para o outro, né? Exato. Eu não vou chegar para minha filha e falar assim, pode arrumar seu armário em cores e não sei o quê, né? Tipo, claro. Não. Né? Então o pedido para ela era, siga fazendo o que você precisa, mas num horário que também, né, seja bom para mim, né? Só que o sistema nervoso dela desregulou porque ela ouviu como crítica. E mesmo com todo o cuidado que eu tive, né, ela se sentiu criticada. E quando a gente se sente criticado, o sistema nervoso desregula e a gente ataca, ou foge, ou congela. Então ela me atacou de volta. E ela falou, não, eu fiz o meu melhor, eu não estava fazendo barulho nenhum, porque não sei o que, não sei o que. Aí ela começou a falar assim, aquilo ali foi me dando uma tristeza. Eu quase comecei a chorar assim, eu falei, olha, E aí ela saiu andando, fuga. Então primeiro ela atacou, depois ela fugiu. Aí eu falei assim, oi, peraí, você pode só não sair rapidinho? Eu só queria te dizer que eu não tô te criticando, tá tudo bem você mexer nas suas coisas, mas o meu sono é muito leve, então eu queria saber se é possível você mexer num outro horário. Ela falou assim, eu não tenho problema nenhum com ninguém do quarto, você que tá problematizando, e isso daí não é problema meu. E saiu andando. Uau, bem. Eu fiquei assim, tipo, nossa, eu acho que eu não tenho mais o que ensinar, acho que eu não posso mais ser professora, porque eu acabei de usar todas as minhas ferramentas e não deu certo. Uau. E eu fiquei assim com isso, né? Tipo, caramba, cara, não é possível. Mas, né, mais tarde, quando ela se autorregulou, ela conversou com as outras pessoas do quarto, depois eu fiquei sabendo, né? E aí ela veio pra mim, eu entrei no quarto, estava só ela, eu falei, ai meu Deus, eu entrei no quarto. Situação desse. Aí ela falou, Zoe, queria conversar com você. Aí eu, Ela falou, queria pedir desculpa, porque eu moro sozinha há muitos anos e realmente eu acho que você foi muito corajosa de me dizer o que você falou e eu peço desculpas de eu não ter conseguido te escutar, mas isso que você me disse vai ser muito importante para mim. Eu preciso realmente aprender a perceber melhor o outro. Então eu queria te agradecer. Cara, eu falei, posso te dar um abraço? Ela, pode. Aí a gente se abraçou, eu fiquei com uma emoção, sabe? Tão lindo. E é tão bonito, porque, né, tá todo mundo tentando ser o melhor. Então, quando a gente abre o nosso coração, né, pode até não dar resultado ali, mas aquilo ali virou uma ondinha que tem uma chance da pessoa refletir e, claro, né, e conectar com você de novo, né?
Claro, então claro. foi um momento bem forte e bem bonito. Claro, assim. e até de abrir algumas portas em si mesma, não é? Para ver as coisas de uma forma diferente, não é? Para voltar a fazer da próxima vez um pouco diferente. Então isto é mesmo impactante, não é? E ela falou uma coisa que foi muito boa para o meu método, né? Para o método que eu ensino, que ela falou assim, e você ainda me fez um pedido super possível, que era eu arrumar nos horários assim, sim, eu posso fazer isso. Tão interessante, super bonito. Há uma parte que tu falaste agora que eu também acho que devemos falar, que na verdade é preciso alguma coragem para Sim. isto. É preciso alguma coragem para dar esse primeiro passo, porque, como tu estavas a dizer ao princípio, e eu identifico-me, e acho que muitos de nós nos identificamos com isso, nós somos, ou fomos, não sei, hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, mas maioritariamente nós somos muito condicionados para agradar. Não é? Até é uma coisa da própria natureza humana, não é? Para a nossa sobrevivência. E quando a pessoa é condicionada assim tanto tempo para agradar o outro, não incomodar, não é? Agradar, não ser, não é? E as meninas talvez até tenham isso assim um pouco mais, nós mulheres, não é? Assim um pouco mais. Então é preciso uma boa dose de coragem para depois, vamos dizer, a meio da vida, não é? Nós mudarmos esse chip completamente e dizermos aquilo que sentimos, daí ser autêntico, não é? A nossa verdade. Eu acho que se eu pudesse resumir numa frase o que é a comunicação autêntica, é um caminho de aprender a dizer a verdade com coragem e amor. Né? Então é isso, eu me conecto com a minha verdade, eu respiro e eu falo de um jeito com amor, porque né, o amor eu acho que é a base de tudo, né? É o que faz a vida valer a pena, né? Sim. E isso é só possível quando fazemos isso que dizes, que é respirar, não é? Tal regulação, porque o que acontece maioritariamente é que, como não se fala, é exatamente o que tu disseste ao início. Como não se fala, vai-se acumulando, e quando sai assim uma coisa muito feia, não é? Que até se diz que a pessoa perde a razão. Não é? Então, é muito interessante. E falar aqui contigo, eu penso isto são sementes que se espalharem, a quantidade de problemas, conflitos, até, quem sabe, guerras, pontos de vista, não é? Com certeza. Realmente é um contributo para um mundo melhor. Com certeza, é revolucionário. É revolucionário, não é? E não é fácil, né? Não é um caminho fácil, porque é um caminho onde a gente tem que o tempo inteiro negociar com o nosso ego, né? Que o nosso ego, eu poderia falar, que absurdo essa mulher que está mexendo às 5 da manhã, que pessoa sem noção. De alguma forma, tá certo, né? Como é que essa pessoa está fazendo isso? Mas se eu for para esse caminho, eu vou multiplicar o sofrimento, né? Então tem uma coisa interessante que é que a gente começa a perceber como que a gente olha para uma coisa e critica a coisa, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, essa mulher está sendo desrespeitosa. Só que se eu não trabalho a minha comunicação e eu sou agressiva com ela, eu estou fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, por isso que é um trabalho árduo, né? Porque como é que eu não devolvo para o outro na mesma moeda? Né? Como é que eu consigo me conectar com a pessoa que eu quero ser e com o mundo que eu quero viver, né? Até pelo exemplo, não é? Pelo teu exemplo, mostrar ao outro é muito interessante. Olha, diz-me uma coisa, como é que tu passas, como é que tu começas a sentir que podes passar isso ao outro, não é? Porque é uma coisa mais ou menos até, tu disseste que foi na altura do Covid, não é? Começaste a publicar umas coisas e tiveste assim uma grande explosão nas tuas redes sociais e surpreendeu-te. Como é que foi essa... Na verdade, eu antes de eu começar a publicar, eu tive uma consulta com uma pessoa de limpeza energética e aí eu recebi uma mensagem espiritual que dizia que a música era a minha segunda profissão, mas que a minha missão era ajudar a elevar a vibração planetária e que na hora que eu começasse a fazer isso, minha vida ia mudar muito rápido, porque eu estaria acompanhada. Então, quando a pessoa me falou isso, eu falei, uau, nossa, que lindo, mas como é que eu faço isso? Exato. Como é que eu ajudo a levar a vibração, né? Aí o cara falou pra mim, não sei, faz o que tiver na tua intuição, começa a fazer o que quer que seja, né?
Então eu estava muito mergulhada na comunicação não violenta nessa época, assim, estudando muito, assim, muito apaixonada, lendo todos os livros, fazendo vários cursos com várias pessoas do mundo, né? Também tendo várias visões diferentes daquele mesmo assunto, né? E aí resolvi, então, começar a postar pequenas pílulas no Instagram. Pílulas é pequenos videozinhos, não é? Assim. E foi muito forte, porque em agosto, né, de 2022, eu tinha 2.000 seguidores da música. E eu lembro assim, tipo, ai, que vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Meus 2.000 seguidores. O que é que vão pensar de tu estás a começar a publicar aqueles conteúdos diferentes? Mas eu tava tipo, uma cantora cool, e agora? Nossa, vão zombar de mim. Mas eu falei, bom, ok, eu obedeço, vamos lá, né? Coragem, vamos lá. Então, em agosto eu tinha 2.000 seguidores, em dezembro eu tava com mais de 150 mil. É incrível, não é? Sem pagar, sem nada, naturalmente, sabe? Então, assim, eu fico até arrepiada, assim, porque mudou minha vida muito radicalmente e eu me sinto, muito, muito feliz e muito grata que isso se abriu para mim. Que lindo. É como se fosse a tua própria autenticidade que abriu o caminho para essa abundância, não é? Porque eu acho que esses assuntos sempre foram muito... eu sempre mergulhei muito profundamente para me salvar, né? E aí perceber que minha vida já tinha se transformado tanto a ponto de que, nossa, eu já sei o que funciona e o que não funciona no meu caminho, e pode ser que, se a pessoa experimentar, também funcione no dela, né? Então tem essa resposta dessa história, mas também tem uma outra resposta que eu acho que a partir do momento que eu vi resultado palpável na minha vida, né, por exemplo, com a minha filha, que eu acho que foi o maior exemplo, né, de uma adolescente, numa hora que o adolescente quer se rebelar, e você conseguir se manter conectado, né, e também deixar se rebelar quando precisa, né, mas ter essa escuta ativa, né, eu acho que aquilo ali me mostrou que, não, você já pode passar isso adiante, né? Mas é um caminho sem fim, né? Eu estou sempre praticando e o universo sempre me traz situações muito claras de como para aplicar e para falar para as pessoas, né? Tipo, por exemplo, essa do retiro, né? Então tem sempre situações onde eu tenho a possibilidade de botar em prática e perceber o resultado, né? Claro, tão bonito. E acaba por ser uma forma de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, porque nos obriga a olhar para nós, não é? E até a ver, depois ir mais fundo, não é? Porquê é que eu reajo assim? Onde é que isto me tocou? Porquê? Não é? Uma coisa que os alunos falam muito assim, falam assim, nossa, eu entrei nesse curso porque eu achei que eu ia me comunicar melhor com meu chefe, ou com meu marido, ou com meu filho, e o maior presente que eu estou levando desse curso é que agora eu estou me comunicando comigo mesma. Tão lindo. Sem violência. Porque a gente é muito violento com a gente, né? Na nossa cabeça. A gente está o tempo inteiro se criticando. A gente está o tempo inteiro se cobrando uma perfeição, né? Então, começar a pescar essa fala violenta que a gente carrega da gente com a gente mesmo e começar a desconstruir isso é muito importante para que a gente possa, então, tratar o outro, né? Tem a frase de Jesus que é ame ao próximo como a ti mesmo, e eu consegui entender essa frase nesse caminho porque realmente você não vai... Quando eu ouvi essa frase, eu era mais nova, eu imediatamente criei um modo de amar o próximo. Só que não se sustenta, porque enquanto eu não me amo, eu posso até fingir que eu estou amando o próximo com muito amor, mas é fake. Porque eu só consigo amar o próximo na medida que eu me amo. Então, por isso a frase, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, como a ti mesmo, eu achava que era tipo, deixa pra lá, ame ao próximo. Ok, isso eu sei. Não. Então, voltar para perceber, não, peraí, eu preciso realmente me concentrar em me amar. Porque naturalmente eu vou amar o próximo. Como a ti mesmo, né? Então, eu acho que é esse caminho. Tão lindo. Obrigada. Acho que fica assim um finalzinho lindo. Olha, Zoe, vou-te pedir então que me digas as pessoas que te querem conhecer o teu trabalho, fazer eventualmente estes cursos contigo, que eu realmente recomendo e fiquei com muita vontade também de fazer. Como é que elas te podem encontrar?
Olha, o meu Instagram eu acho que é o melhor caminho mais direto, né? Que é @zoidorei. E aí os cursos vão, né, a pessoa se cadastra. Tem também no meu site zoidorei.com.br que você pode entrar na fila de espera dos cursos, né? Agora tá no meio de um curso chamado Respiro, outro curso chamado Espaço. E mês que vem vai ter uma nova turma do Comunicação Autêntica Módulo 1. Perfeito. Então, quem se interessar pode me escrever mensagem pelo Instagram ou pode se cadastrar no site. E recebe a informação. E recebe a informação. Ok, nós marcamos também depois aqui, quando for para o ar, também marcamos as tuas redes. De qualquer modo, eu sugiro que te sigam, porque tu fazes com muita frequência esses tais vídeos que chamas pílulas, não é? Que são bem interessantes e nos tocam de algum modo. Eu sinto que o meu Instagram é o meu trabalho social, assim, né? É um lugar onde eu tento passar o máximo de conhecimento de uma forma bem simples, para que as pessoas que também não podem entrar no curso, né? Porque o curso é o que paga a minha vida, então eu preciso cobrar pelo curso, né? Eu sempre dou algumas bolsas, mas é o meu trabalho, né? Mas eu sempre quero cuidar, né, de como que eu passo esse conhecimento para o máximo de pessoas, né? Para a gente ir multiplicando isso e realmente conseguindo transformar o mundo junto, né? Claro. Olha, então por isso, muito obrigada pela inspiração e pelo teu contributo. Obrigada. E foi muito bom ter-te aqui. Obrigada, Zoe. Obrigada a vocês por estarem aí desse lado. Espero que tenham gostado também muito deste episódio, como eu gostei, com este tema tão importante. Agradeço muito à Espírito do Sol por ter patrocinado este episódio tão bonito, por todos os livros lindos e este cenário tão bonito que aqui nos deixa. Subscrevam o canal para continuarem a acompanhar o nosso Reatravessar e até ao próximo episódio. Este episódio foi patrocinado pela Espírito do Sol. Livros para a alma.